Então, a última relação que a gente tem é a lei de Gauss na matéria. Tá? E aí eu vou fazer da seguinte forma. Imagine que você tem aqui, vou fazer um caso específico, uma bola metálica. Metal. E eu coloco um excesso de cargas nessa bola metálica. Para onde vai a carga? Na superfície. Toda a superfície. Aqui eu estou representando bidimensionalmente, mas é um volume. Em volta desse metal, eu coloco um dielétrico. Por exemplo, eu pego essa bola e coloco na água. Isso é um dielétrico. É isolante, ele não tem cargas em movimento. Não é água, por exemplo, com solução de sal. Seria um material puro, em que no máximo os elétrons e dos átomos, né? Os elétrons e prótons do átomo, sofrem uma distorção quando na presença de campo elétrico. Quem está gerando campo elétrico aqui? A própria carga no metal. Tá? Então, primeira coisa, qual é o campo elétrico aqui dentro? Zero. É metal. Está em equilíbrio? Zero. E aqui fora? Diferente de zero. E radial pela forma geométrica do sistema, né? Então, pela simetria, espero que seja radial. O que acontece com esse material aqui? Ele tem uma polarização, certo? E essa polarização vai fazer com que a parte de dentro, a superfície interna da casca do envoltório dielétrico, fique o quê? Levemente negativo. Essas cargas são as cargas de polarização na superfície interna. Certo? E na superfície externa? Fique ligeiramente positivo. Certo? E essas cargas são as de polarização na superfície externa. Vamos aqui. Interno e externo. Certo? Uma é positiva e a outra é negativa, não é isso? Tá. Agora, suponha que a pergunta seja essa. Qual é o valor do campo elétrico dentro do dielétrico? Por exemplo, nessa região aqui. Qual o valor do campo elétrico nesse ponto? Dentro do dielétrico. E aqui? Dentro do dielétrico. Certo? Qual é o resultado que a gente tem? Bom, a gente aplica a lei de Gauss como a gente já tinha definido lá no início do curso. Que era como? A integral do campo elétrico ao longo de uma superfície fechada, que é o fluxo do campo elétrico, é igual à carga que está encerrada dividido por ε0. Mas nesse caso, qual é a carga encerrada? É a carga que está no metal, que eu vou chamar de carga livre, porque ela não está presa aos átomos especificamente, é uma carga que pode se mover, certo? Mais a carga superficial, carga de polarização na superfície. Certo? Né? Mas quanto que vale isso daqui?
Tenho SE, escalar dA, 1 sobre ε0. Melhor, eu vou passar o ε0 já multiplicando, é uma constante ε0 e integral de A. Isso dá Q líquido mais essa carga de polarização. Mas como é que é a carga de polarização que a gente viu? P escalar N, né? Menos P escalar N. Para cada elemento de área, dA, qual é o elemento de área? O elemento de área dessa área da superfície gaussiana. Aqui tem um vetor de polo e um vetor polarização nessa região. Esse tem um valor NdA. NdA. E um vetor polarização. Só que aí eu preciso considerar que a carga total é a integral sobre toda essa área. Então, é qual área que a gente tem que considerar? A área da superfície gaussiana. Tá, agora eu posso passar esse termo para cá. Né? E NdA é o dA. Se ficar igual esse, eu posso escrever como sendo dA. Então, isso vai ficar quanto? Vai ficar a mesma integral, só que agora de εe mais P εe mais P escalar dA igual a carga livre em excesso. Não é qualquer carga livre em excesso. Certo? Essa é a relação que a gente tem mais comum para a lei de Gauss quando trabalhamos com dielétricos. Por quê? Porque ela já incorpora a polarização, o vetor polarização, que é a resposta do material. A resposta do material é o vetor polarização. Tá? Essa é uma situação mais geral possível, só que suponha que a gente esteja trabalhando com materiais, então no caso de materiais homogêneos, lineares e isotrópicos, tá? Significa que a polarização o vetor polarização é proporcional ao campo elétrico medido. Onde isso é chamada suscetibilidade. Suscetibilidade elétrica do material. Tá? O XE. Logo, se eu puser esse resultado aqui, vai ficar quanto? Vai ficar que eu tenho integral de epsilon 1 mais xie e escalar dA igual a carga livre, que é a medida no metal. E isso é um valor constante. Tá? Alguns livros preferem fazer o seguinte, isso daqui vou chamar de epsilon. E epsilon é a permissividade elétrica do meio. E algumas outras referências, uma boa parte delas, chama 1 mais xie de K, ou kappa,
que é a constante dielétrica. Então você tem que o epsilon, a permissividade elétrica do meio, é K epsilon zero, onde o K é a constante dielétrica do meio. Então, vai haver tabelas com a suscetibilidade elétrica, com a permissividade elétrica ou com a constante dielétrica do material. E todas representam exatamente a mesma coisa, que é a resposta elétrica do meio material sob a ação de campos elétricos. Tá? É essa distorção aqui, essas variações na polarização do meio, que estão sendo representadas por números, e esses números são ou essa constante, ou essa constante, ou essa constante. Então, todas são a mesma coisa. Então, tem tabelas com C, tem tabelas com K, que é 1 mais C, e tem tabelas com epsilon, que é kappa epsilon zero. Você escolhe. Tem 3 possibilidades aí. Tá? Todas elas vão me dizer qual é a resposta do material à presença de campos elétricos. Por exemplo, a celulose e o papel, né? Vou usar o K, constante dielétrica. O K por papel é da ordem de 2,5. O K é sempre, considerando constante dielétrica, o K é sempre maior que 1. Todos os materiais têm uma resposta elétrica e, portanto, o epsilon, a permissividade elétrica, vai ser maior do que a permissividade elétrica da ausência de matéria, que é o vácuo. O vácuo não polariza, então não tem nenhuma resposta. Tá? Considerando que o vácuo seja a ausência de matéria. Ok? E a água? Bom, aqui é um problema, né? Porque a água, em que circunstâncias? A 20 graus Celsius, digamos. Porque se for a 0, tem outro resultado. Mas é a 20 graus. Lembra, a água são moléculas polares. Então ela já tem um momento de dipolo alto. Tendo um momento de dipolo alto, se há uma possibilidade de elas se orientarem, e a 20 graus Celsius elas conseguem se orientar, vezes a densidade da água vai dar o quê? Um vetor polarização alto. Como é que eu represento, então, aqui essa constante? Com um valor mais alto. E para o mesmo campo elétrico, ela pode ter uma vetor polarização mais alta, devido a essa dipolo permanente das moléculas. Então, K vai ser mais alto do que, por exemplo, para o papel. Certo? O papel são moléculas apolares, normalmente, e que normalmente são fixas, não conseguem se mover. Então, o que tem é polarização induzida. Cada água, nessa circunstância, é da ordem de 80. É muito mais polar, muito mais... Tem uma constante elétrica muito maior, né, do que no caso do papel. Mas se eu congelasse a água e estivesse falando do gelo, pegasse a água natural, sem a ausência de campos, com a ausência de campos elétricos, e congelasse. E agora? Quanto você esperaria para o K? Menor quanto? Eu esperaria que fosse mais próximo do valor da papel. 1,5. Porque aí os dipolos permanentes estariam aleatoriamente distribuídos, tá? Não conseguiriam se alinhar porque a água estaria congelada, e o único efeito global que poderia aparecer é a polarização induzida das moléculas, tal como ocorre nos materiais apolares. Teria um valor mais baixo, tá? Outro aspecto é o seguinte, esses Ks que estão aqui é para campos eletrostáticos, tá? Para campos que se variam muito com o tempo, no caso, ondas eletromagnéticas, né? Os valores aqui são diferentes. Uma tabela bem especificada é aquela que diz
Qual a temperatura? Geralmente a pressão não varia muito, mas também pode influenciar. Temperatura, pressão, que tipo de campo elétrico você está falando? Geralmente vai ser campos elétricos constantes, que não variam no tempo. Então, DC. Né? Se for 60 Hz, não está tão longe do DC, então não deve variar muito com 60 Hz. Mas se você vai para gigahertz ou terahertz, aí os valores mudam, porque a resposta das moléculas ao campo variável também é diferente. Tá? Então a gente tem que relacionar esses vários detalhes. Outro aspecto aqui, isso aqui vai influenciar em dispositivos, que a gente vai ver na próxima aula, que são os capacitores. Então, quando você faz um capacitor, mudando o material que está entre os metais que fazem parte do capacitor, você muda o valor de capacitância deles. Tá? Isso está relacionado com essa constante dielétrica. Tá? Geralmente, se ela é mais alta, tá, você tem um armazenamento de carga maior para a mesma tensão aplicada. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, nós não respondemos. Qual é o valor do campo elétrico aqui, então? Se eu considerar esse material dielétrico com uma constante dielétrica K. Então, ele é uniforme, ele é homogêneo, mesma coisa, né? Ele é linear e ele é isotrópico. Ou seja, a polarização está relacionada de forma linear com o campo elétrico e, em outras palavras, eu posso transformar essa equação mais geral numa equação que é K vezes ε0. Então, como é que ficaria, ou epsilon vezes, como é que ficaria essa situação? Eu aplicaria a lei de Gauss, já considerando que existe um meio macroscópico, então, incorporando na lei de Gauss a polarização do meio, e como é que eu incorporo para esse tipo de material? Ao invés de usar epsilon, eu uso ε0, eu uso o quê? Epsilon. Veja, tudo que eu fiz, no caso mais simples, é equivalente a trocar ε0 por epsilon. No caso mais simples. Eu estou falando que existe várias exceções e nem sempre é o mais simples que vocês vão ter que trabalhar. Tá? Tá? Então, como era o resultado se não tivesse o dielétrico? Era que o E, para fora da esfera, era o campo de uma carga pontual. 1 sobre 4π ε0. Agora não é a ε0, é epsilon Q líquida, ao Q, simplesmente, é o Q que está aqui, dividido pela distância ao quadrado radialmente. É o campo de uma carga pontual, fora da esfera, tá? Com uma intensidade menor, porque o epsilon é maior do que o ε0.